A partir de hoje, o Grupo ND dá largada para as eleições do ano que vem, com entrevistas exclusivas com os possíveis pré-candidatos à presidência da República. Em todas as plataformas, você vai poder acompanhar o perfil e também os projetos de cada um deles. A série de entrevistas, chamada Rumo ao Planalto, começa hoje com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Queria começar a nossa conversa falando de um assunto que é a PEC dos precatórios, aprovada pela Câmara dos Deputados. Como é que o senhor viu essa tramitação turbulenta ali dessa PEC e o fato do Auxílio Brasil ter que sair justamente desse dinheiro? Acho que o primeiro passo, o primeiro ponto a ser destacado é a falta de uma ação concreta do governo atual, no sentido de fazer o necessário combate de privilégios, as privatizações, evitar despesas que seriam evitáveis para poder dar condição fiscal para que se fizesse um aumento de aporte em programas sociais. É claro que precisa colocar mais recurso para transferir à população mais vulnerável, que precisa de atenção, de suporte do governo. Eu sou um defensor dessa atenção, dessa política de transferência de rendas. Só que é importante a gente abrir espaço fiscal, não por artifício contábil. Isso gera uma crise de credibilidade do ponto de vista das contas públicas. E se tem uma crise de credibilidade, há fuga de capital, dólar que aumenta, pressão inflacionária, também por conta da expansão de gastos sem redução de despesas de outro lado, a inflação é pressionada, os juros aumentam e com os juros aumentando a economia acaba sendo deprimida. Filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos. Queria saber qual a imagem que o senhor faz, quem é Sérgio Moro para o senhor? Acho que a filiação dele, em primeiro lugar, é importante dizer, acho que é algo absolutamente legítimo. Nós vivemos numa democracia, ele já não é mais juiz, né, e tem esta possibilidade legal para fazer a sua filiação. Não tem como deixar de dizer que, claro, que abre um caminho para críticas à própria Operação Lava Jato, que já sofre as suas críticas por conta de uma possível politização, até porque não é apenas ele quem está apresentando ingresso na vida política, o que eu mais uma vez reitero é legítimo, também o ex-procurador de Justiça, o Dallagnol, enfim, essa entrada na política acaba interferindo na credibilidade da própria operação, uma vez que a gente sabe que há uma contestação por grupos políticos da forma como a operação se conduziu. Vamos acompanhar agora a sua entrada na política com o que ele tem a falar sobre as tantas frentes em que uma liderança política deve se debruçar. Dia 21 vem as prévias do PSDB. Como é que o senhor está costurando, alinhando aí esses apoios, essa busca de apoios para ser o nome do partido na eleição do ano que vem? A gente está nessas prévias do partido, em intensa articulação, com muito boa expectativa de vencê-la, né? Estamos bastante dedicados a isso. Em vencendo, quem seria o vice ideal numa chapa com o senhor? Ainda não tem essa definição, né? O foco agora é ganhar as prévias. Estamos no primeiro processo, a primeira parte no processo eleitoral. Sempre que se fala sobre a definição de um candidato a vice, eu acho que a gente deve, claro, com esforço, buscar dar mais representatividade à diversidade que a gente tem no povo brasileiro. Agora é importante lembrar que a gente tem no Brasil um país continental com pelo menos 5 regiões marcadamente com diferenças, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Temos diferenças do ponto de vista étnico, racial, de gênero, de orientação sexual, diferenças de religiões. Colocar toda essa diversidade numa chapa que tem 2 vagas é talvez impossível, né? Mas ela passa também pela discussão com partidos do nosso campo político, porque a estruturação de uma chapa num sistema como o nosso brasileiro, que é fragmentado politicamente, exige capacidade de composição. Você tem que dialogar, discutir com outros partidos para formar uma composição, uma aliança que dê não apenas estrutura para ganhar uma eleição, mas também capacidade depois de governar. Desses pré-candidatos da chamada terceira via, o senhor acredita numa possível união com alguém encabeçando e os outros se aliando? Acho que é importante a gente manter o canal de diálogo nesse momento. E a gente tem mantido isso, a gente tem buscado, na medida do possível, conversar. Temos tido fóruns, espaços de conversa, em alguns momentos mais, outros um pouco menos, mas eu acredito sim na nossa capacidade de chegar lá no ano que vem, março, abril, maio, enfim,
com uma visão mais acabada sobre como se dará as circunstâncias da eleição, qual é que vai ser o cenário, para que a gente entenda melhor quem é que, no momento, na circunstância que a eleição vai se desenhar, melhor possa viabilizar um rompimento dessa polarização que a gente tem aí. Em 2018, segundo turno, o senhor publicou, divulgou o apoio a ele, o voto nele, né? E de uns tempos para cá passou a ser um crítico da política. Como é que o senhor vê hoje a diferença do que era proposto lá em 2018 para o que é a realidade hoje do Brasil? No segundo turno, diante de duas alternativas que se apresentam, né, uma eleição plebiscitária, em relação a um caminho, a gente acaba escolhendo, né, o outro. E o outro caminho que se apresentava para o Brasil era um caminho já conhecidamente pior, porque o Partido dos Trabalhadores, lamentavelmente, além de protagonizar escândalos de corrupção comprovados, a gente tinha ali um modelo econômico também que deu errado, que expandiu o gasto, é muito semelhante até do que o Bolsonaro está fazendo agora. Então já está aí a primeira coisa. O Bolsonaro se aproxima do modelo econômico do PT, de expansão de gastos, de pouca responsabilidade fiscal. Então, acho que o país observou essa gestão com uma agenda pouco clara, uma gestão da pandemia que buscou meramente sustentar uma narrativa e não efetivamente as soluções para o país, com pouco respeito entre as pessoas, pouco respeito à ciência, um cenário muito, muito ruim a gente enfrentou ao longo desses anos e por isso, para o ano que vem, a gente precisa sair dessa polarização. O que o senhor pode trazer de prioridade, de novidade, para fazer o seu nome encher os olhos do eleitor? Eu venho dentro de uma nova circunstância da política nacional e principalmente com uma vontade muito grande de romper com a forma como nós estamos observando a política é feita. É possível conciliar firmeza e convicção, eu tenho dito, com respeito e com diálogo. As coisas não são antagônicas. Ser firme e ter convicção de uma agenda não significa que você deve levar essa agenda passando por cima de quem pensa diferente, destruindo as outras pessoas e outros partidos e aqueles que se oponham. É da democracia a possibilidade da contestação. Você tem que dialogar. Além disso, acho que a gente pôde mostrar, ao longo da trajetória que eu tenho no governo do Rio Grande do Sul, capacidade de gestão administrativa em circunstâncias difíceis. O Estado não pagava nem salários, nem fornecedores, prestadores de serviços como hospitais, municípios estavam sem receber repasses obrigatórios, pagamentos pelos seus serviços, e nós regularizamos isso no Rio Grande do Sul, e por isso eu me sinto capaz de poder apresentar um projeto, ao mesmo tempo com firmeza, com vontade, com determinação, mas também com humildade de saber que a gente vai ter que formar uma grande composição política para poder liderar uma agenda de transformação aí para o nosso país. O que o senhor tem para oferecer para o povo brasileiro com a questão do emprego, da economia? Não existe uma bala de prata para o emprego, é um conjunto de coisas, mas eu sintetizaria da seguinte forma. Primeiro, o país tem que recuperar confiança e credibilidade. O mundo está crescendo, a Europa vai crescer 4%, 5% no ano que vem, a perspectiva, os Estados Unidos também, as economias emergentes crescendo mais ainda, e o Brasil está, como eu falei, com menos de 1%, 0,4% de crescimento econômico, de projeção para o ano que vem, exclusivamente por conta da sua irresponsabilidade do ponto de vista fiscal, dos problemas internos, domésticos, essa constante instabilidade, ameaça que vai fechar o Supremo Tribunal Federal, diz que não vai cumprir decisão judicial, briga com o Congresso, briga com o governador, briga com todo mundo, irresponsabilidade nas contas, gasta mais do que arrecada. Tudo isso gera um ambiente de tensão para quem investe, porque quem vai fazer negócios está procurando estabilidade. Depois a gente tem que passar por uma agenda positiva de reformas, privatizações, que ajudem a mostrar caminho correto de equilíbrio fiscal, ou seja, que o país vai equilibrar a sua despesa com a sua receita, diminuindo a trajetória da dívida do país. Para aumentar a nossa produtividade, a gente precisa ter reforma tributária, que reduz a complexidade da gestão dos tributos no país, reforma administrativa para reduzir a despesa, mas para aumentar a produtividade tem que ter mão de obra qualificada. Se nós não tivermos uma
mão de obra qualificada para os empregos que a nova economia, que a tecnologia exige, a gente não vai ter os investimentos acontecendo aqui. Fundo eleitoral, fundo partidário, qual a sua avaliação desses dois montantes aí pagos com dinheiro público para sustentar a campanha, sustentar a existência dos partidos? O fundo partidário ajuda a nossa democracia a ser mais livre, na medida em que tornam mais independente a atuação política de pressões econômicas e lobbies de determinados setores específicos da economia. Por outro lado, é fundamental que o volume de recursos esteja adequado às condições financeiras, fiscais do país. Então, os aumentos recentes que se fizeram de aportes em fundos eleitorais, eu entendo que não deveriam ter sido feitos, especialmente considerando o contexto de pandemia, em que a economia toda sofreu, né, o país ficou mais pobre, a renda média do trabalhador caiu, o desemprego aumentou. Não caberia se falar em aumento de aporte de fundos eleitorais e partidários. Acho que nesse sentido foi um equívoco. Falando agora lá do nosso estado, Santa Catarina, o senhor esteve lá uns 2 meses. Como é que o senhor vê ali? Existem hoje 2 nomes fortes para puxar uma majoritária, talvez compor uma majoritária lá, o ex-deputado Gelson Merizio e o prefeito Clésio Salvaro. O que o senhor espera? Como é que o senhor vê Santa Catarina estadual, no aspecto estadual no ano que vem? O PSDB de Santa Catarina é um partido bem estruturado, é forte, tem bons quadros, né, deputados, deputada federal, a deputada Giovânia também, que é uma grande liderança, que tem a minha admiração e o meu respeito, os nossos deputados estaduais, que atuam lá com especial dedicação, e o ex-deputado e ex-candidato a governador, Gelson Merizio, também um quadro muito qualificado e de uma obstinação e uma capacidade de trabalho admirável, tanto quanto eu vejo também o prefeito Clésio Salvaro, que faz um trabalho que merece todo o nosso respeito na cidade de Criciúma. É admirável também a sua dedicação e a capacidade administrativa dele. Então eu tenho absoluta confiança de que com qualquer um dos nomes que estão aí postos, o PSDB estará muito bem representado em Santa Catarina. Questão da liberação de armas, governador. Como é que o senhor vê? O governo Bolsonaro tentou, até expandiu de alguma forma. Como é que o senhor vê isso? Deve ser mantida, as armas não devem ser de acesso livre para todos, há que se ter restrições. Sim, agora, claro, situações excepcionais na questão, por exemplo, da atividade rural, né, em algumas áreas, algum tipo de acesso deve ser garantido por condições de segurança, de patrimônio, onde o Estado tem mais dificuldade de atuar. Mas a gente deve lembrar que boa parte dos crimes são de ordem passional, né, e um acesso irrestrito às armas pode tornar, no mundo que a gente vive, crescente violência doméstica, por exemplo, e tantos, infelizmente, crimes ocorrem em relação às mulheres por serem mulheres e por serem livres e por buscarem a sua liberdade. O acesso irrestrito às armas, sem dúvida nenhuma, vai numa direção contrária ao que a gente acredita. Eu queria saber a questão das drogas, legalização das drogas. A gente teve essa questão do uso medicinal da maconha. Como é que o senhor vê isso? Existem, por pesquisas científicas, com assistência médica, uma comprovada eficácia para determinados tipos de doenças e enfermidades, para aliviar sintomas de doenças crônicas e complexas. Discussão sobre a legalização da maconha deve vir dentro de um debate com a sociedade. Não dá para fechar os olhos de que a política antidrogas, na forma como se apresenta, vindo das últimas décadas para cá, não tem sido eficaz, né? A simples proibição. Existem outras drogas que são legais, seja o cigarro, a bebida, que causam também problemas sociais. A bebida alcoólica tem, inclusive, muitos malefícios na ordem de violência, quantos casos de agressão doméstica, de confusões em jogos de futebol, em espaços de aglomeração de pessoas, estão de alguma forma ligados também ao uso desmedido do álcool, acidentes de trânsito, enfim, e a gente não está discutindo novamente proibir simplesmente a comercialização de bebidas alcoólicas. A gente faz outras formas de controle, evita beber no estádio, né? Tem proibição de bebida no estádio, faz
controle de bafômetro, faz uma série de medidas para reduzir. Então, acho que a gente tem que ter, sim, disponibilidade de discutir, né, e buscar ver alternativas, o que não significa que eu seja automaticamente a favor de legalizar qualquer tipo de droga para que ela seja utilizada de forma desmedida. Governador, lhe agradeço a atenção em nome do Grupo ND, desejo boa sorte na sua trajetória. Muito obrigado. E a gente volta para o estúdio aqui direto de Brasília.